Uma das maiores dificuldades que nós temos quando nós nos decidimos a nos tornar líderes, ou quando o Senhor nos faz algum chamado específico de liderança de qualquer tipo, tá? E quando eu digo liderança, eu não estou falando aqui de grandes grupos sabe, tem que ter muitas pessoas debaixo do seu governo, não, eu estou falando de lideranças de qualquer tipo. Se você talvez seja o líder da sua casa, se você é pai, você é marido, você é o líder da sua casa. Talvez você seja o líder de uma célula, talvez você tenha um grupo pequeno de pessoas congregando próximo de você. Talvez você seja o líder de uma comunidade de 50 pessoas, 100 pessoas, não sei exatamente, mas você seja o líder de uma comunidade grande, imensa. Os desafios da liderança são sempre os mesmos, não importa o volume, o número de pessoas que você esteja liderando. É claro que a gente sempre tem a impressão que números maiores representam desafios maiores. Humanamente sim, mas espiritualmente os desafios do líder, os desafios que o líder enfrenta são desafios iguais, independente do número de pessoas que ele governa. Porque se ele aprende a cuidar de 5 pessoas, ele vai aprender facilmente a cuidar de 10 e vai aprender facilmente a cuidar de 100, 200, enfim, quantas pessoas o Senhor lhe confiar. Quem nós podemos tomar como modelo para todas as esferas de liderança e para todos os tipos de liderança necessários para a igreja? Jesus. Jesus é o nosso único modelo. O Evangelho de João Marcos me pareceu especial para falar de desafios da liderança ou para falar sobre aspectos da liderança de Jesus, porque ele é um livro escrito para romanos. E os romanos eram pessoas muito pragmáticas, pessoas muito práticas. Marcos, ele é muito interessante para treinamento de liderança justamente pelos aspectos práticos. Ele mostra um Jesus muito dinâmico, muito prático. E o Evangelho de Marcos foi escrito muito provavelmente sob influência do apóstolo Pedro. Você consegue perceber que Pedro é quase que um coadjuvante, um personagem muito próximo de Jesus o tempo todo. E as coisas que são mais detalhadamente narradas no Evangelho de Marcos são aquelas coisas que Pedro viu, as coisas que ele presenciou enquanto caminhava com Jesus. Marcos é chamado de filho na fé pelo apóstolo Pedro na sua epístola. Então, note que essa relação é bem íntima, bem próxima, e há muito da narrativa de Pedro, da influência de Pedro no que João Marcos escreve, não é? A gente consegue perceber isso pela narrativa e pela tradição cristã também, que nos fala dessa relação entre Pedro e Marcos. Assim sendo, nós vamos falar aqui nessa série sobre a liderança de Jesus no Evangelho de Marcos. Nós vamos falar de 10 aspectos da liderança, e como os líderes não têm tempo a perder, os vídeos vão ser curtos. Esse primeiro provavelmente vai ficar um pouco mais longo por causa da contextualização. Então, a partir de agora, a gente entra no primeiro assunto dos desafios da liderança de Jesus, ou aspectos da liderança de Jesus no Evangelho de Marcos. O primeiro vai ser: prepare-se para ser uma pessoa ativa. Liderança no Evangelho de Marcos é relacionada à servidão. Jesus no Evangelho de Marcos, ele é sempre apresentado como alguém sem tempo para si, sem descanso, e um servo de todas as pessoas. Ele serve as pessoas que ele lidera. Então, esse é um primeiro ponto. Liderança, do ponto de vista de Deus, está relacionado a serviço, a servidão. Às vezes a gente procura algum tipo de destaque, a gente acha que a liderança, do ponto de vista de Deus, ela vai nos conferir destaque, honra ou qualquer coisa do tipo. De fato, acontece uma certa honra, não é? Para aqueles que são líderes. E essa certa honra, ela é conferida por Deus e ela é conferida por aquelas pessoas que você lidera. As pessoas honram você como líder e reconhecem você como líder. Mas não há uma honra que destaque você das pessoas, que torne você especial. Você não deveria procurar isso quando você busca assumir uma liderança. A liderança, do ponto de vista de Deus, ela é dada para aqueles que decidem servir. E Jesus, como nosso mestre, nosso modelo de líder, nosso modelo em todas as coisas, ele foi o primeiro a servir. E ele serviu intensamente. Jesus não tinha uma agenda
fácil de administrar. Os eventos no Evangelho de Marcos acontecem muito rapidamente. O capítulo 1, no versículo 21, mostra Jesus já com seus discípulos de manhã indo para uma sinagoga. Lá ele ensina e ele expulsa um espírito maligno. À tarde, ele vai para a casa de Simão Pedro e de André, que eram irmãos, e ali ele cura a sogra de Pedro e muito provavelmente ele almoça. Ao entardecer, ou seja, logo assim, ao fim do dia, ele vai para outro lugar e lá as pessoas doentes e os endemoniados se apresentam a eles e ele cura as pessoas. Era de se esperar que depois de um dia tão agitado, um sábado tão agitado, tão cheio de compromissos e curando e cuidando pessoas, você que lidera pessoas sabe que quando você cuida de pessoas, você fica muito cansado, né? Em geral, as pessoas te procuram e contam suas necessidades e esse contato com gente é um pouco cansativo. Na verdade, é bastante cansativo e esgota o seu coração. Mas Jesus não se deu nenhum descanso, porque ele foi se deitar e no outro dia ele acordou de madrugada. Antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Jesus não se dava nenhum tipo de descanso humano, ele era intenso no que ele fazia, ele era muito intenso no que ele fazia e ele estava preparado para isso. Porque depois de ter feito esses milagres em Cafarnaum, ele pega os seus discípulos e começa a viajar por toda a Galileia fazendo as mesmas coisas. Em outras passagens do Evangelho de Marcos fala que Jesus não tinha tempo nem para comer e esse espírito de intensidade foi transmitido para os seus discípulos, porque os seus discípulos também não descansavam. Existem momentos em que é uma fadiga evidente e que Jesus e os discípulos estão esgotados, eles precisam de um tempo para si. Mas esse tempo não vem, eles continuam se dedicando às pessoas e continuam cuidando das pessoas. Se você assumir uma posição de liderança na igreja, qualquer que seja, em qualquer nível, seja você um líder de muita gente ou um líder de pouca gente, prepare-se para ter uma vida intensa. Você não pode ser alguém que prioriza o descanso. Claro, todos nós precisamos descansar. E não existe homem na terra que suporte a rotina que Jesus tinha, porque até o próprio Jesus tentou encontrar ocasiões para descansar e de fato ele fez isso indo para Tiro e Sidom ou nos momentos no barco. A gente vai falar sobre esses detalhes mais para frente. No entanto, a prioridade de Jesus não era o seu descanso. O líder não pode colocar a sua prioridade no descanso e no ócio. O líder precisa estar disposto a sempre priorizar o trabalho e o cuidado com as pessoas. Quanto mais parecidos com Jesus nós queremos ser, menos o nosso tempo vai ser nosso e mais o nosso tempo vai ser daquelas pessoas que nós decidimos cuidar. Se você é líder de uma casa, você é pai, você precisa ser intenso na liderança da sua família. Você precisa cuidar dos seus filhos com amor e carinho e dando tempo para eles e brincar, inclusive, com os seus filhos é algo que você precisa fazer como líder. É uma atividade, é algo que precisa ser colocado na sua agenda de líder da casa. Se você é líder de uma pequena comunidade, as pessoas que você cuida têm que estar na sua agenda. E você tem que demonstrar essa intensidade sempre. Decida-se a não ser fraco, a não ser cansado. Claro, existem dias em que esse cansaço vai ser aparente. Isso acontece comigo, isso acontece com a minha família, isso acontece com os líderes que Deus colocou na minha vida. Não há como ser forte o tempo todo. Se você quer ter intensidade, você precisa valorizar o descanso como uma atividade. Precisa de um tempo de descanso também. Mas em algumas horas você vai ter que escolher entre a intensidade e a amorosidade. E Jesus sempre escolheu a intensidade. Em certos momentos ele podia se dar algum tipo de lentidão, mas não era possível, porque ele decidiu ser intenso. Como líder, como líderes que somos, constituídos por Deus, colocados por Deus para cuidar do seu rebanho, nós precisamos decidir sempre pela intensidade. É preciso um equilíbrio para isso. E sobre esse equilíbrio nós vamos falar nos próximos vídeos. Espero que esse vídeo abençoe você e ajude você nos desafios que você tem como líder, em qualquer escala de liderança que você estiver sendo incumbido por Deus. Se você gostou desse vídeo, tem outros conteúdos nesse canal. Além dos desafios da liderança, nós temos os vlogs semanais
Em breve nós começaremos a soltar alguns vídeos de música também. Esse canal tem conteúdos muito diversos, então se inscreva, fique por dentro, fique à vontade para assistir os vídeos que forem mais úteis e ajudarem você a superar e, enfim, a se preparar melhor para os desafios da liderança cristã. Não se esqueça de nos procurar nas redes sociais, os endereços estão aparecendo aqui na sua tela. E se for possível, colabore com o nosso Patreon. A gente fez uma conta no Patreon para ajudar a expandir o canal, principalmente com as pessoas que nós queremos convidar a estar nesse canal, as bandas que a gente quer apresentar aqui e os trabalhos musicais que a gente quer lançar, como por exemplo o Bíblia Cantada Volume 2 e mais alguns conteúdos. Todos eles estão listados aqui na descrição do vídeo. Você pode assistir e você pode se inteirar do que a gente tem produzido por aqui no Estúdio Vivo e por meio do ministério que o Senhor me incumbiu. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!